Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 128 do livro do padre Adolfo Tanqueray, A Divinização do Sofrimento, e estamos exatamente na parte onde ele comenta as etapas, os graus na aceitação do sofrimento, conforme estejamos em um dos 3 graus ou etapas da vida cristã, né? Dos iniciantes, dos adiantados ou dos perfeitos. Então, o primeiro grau, a resignação cristã. De forma natural, nós não amamos o sofrimento. Temos mesmo por ele uma repugnância instintiva. É somente à luz da fé que o aceitamos pacientemente. Essa luz nos mostra que somos pecadores e que, como tais, merecemos um castigo, uma penalidade para reparar as faltas que cometemos. Se essas faltas são graves, precisamos confessar que merecemos o inferno e que devemos aceitar com gratidão as penas temporais que Deus nos envia para permitir-nos escapar aos tormentos eternos que merecemos, ou mesmo às angústias do purgatório que teremos de enfrentar mais tarde se não expiarmos durante esta vida. Além disso, temos em nós inclinações que nos incitam ao mal, e a ele nos conduziriam infalivelmente se não tivéssemos o cuidado de nos mortificar. Mais uma razão para carregar, sem nos queixarmos, as pequenas cruzes que encontramos em nosso caminho. Ao nos incomodar, ao fazer-nos sofrer, elas nos ensinam a mortificar esse amor ao prazer, que é a fonte de nossas más tendências, e fortificam nossa vontade na luta contra o mal. Elas nos permitem ainda adquirir méritos para o céu. Cada sofrimento, pacientemente suportado por submissão à vontade divina, aumenta nossa recompensa no céu. Ora, se temos tanto interesse em aumentar, neste mundo, os nossos recursos materiais, quanto mais devemos entesourar para o céu, onde se goza da única felicidade verdadeira, a felicidade eterna. Esses pensamentos de fé certamente suavizam nossas dores e as tornam mais suportáveis, mas não as eliminam, e às vezes as sentimos tão vivamente que somos tentados a considerá-las demasiadamente duras e a nos queixar. Para nos aliviar e para facilitar a submissão à vontade divina, 2 remédios podem ser propostos. Um negativo e o outro positivo. O primeiro é não as agravar por uma falsa tática. Há quem colecione seus males passados, presentes e futuros, reunindo-os em um imenso bloco que lhes parece insuportável.
Aqui tem uma referência de um autor, provavelmente que o padre Tanqueray tirou essa ideia, né? esse conceito aqui. A et mieux, en face de la douleur, diante da dor. O que precisamos fazer é o contrário. A cada dia basta a sua pena. Mateus 6,34. Ao invés de reavivar as feridas do passado, já cicatrizadas, é preciso não pensar mais nelas, ou nelas pensar somente para contemplar as vantagens que nos trouxeram. Os méritos adquiridos, o progresso na virtude produzido pela paciência, a familiarização com o sofrimento, etc. Dessa forma, a dor é atenuada, pois um mal somente nos afeta quando lhe prestamos atenção. Uma maledicência, uma calúnia, um insulto só nos magoam quando os ruminamos com amargura. Quanto ao futuro, é loucura preocuparmos-nos com ele. Sem dúvida, é sábio prevê-lo para nos preparar para ele, na medida do possível. Mas pensar antecipadamente nos males que podem nos acontecer e sofrer por causa disso é pura perda de tempo e desperdício de energia. Esses males podem não acontecer. Caso aconteçam, naquela hora os suportaremos com a ajuda da graça, que então nos será dada para os suavizar. Mas neste momento ainda não temos essa graça. E, entregues às nossas próprias forças, só podemos sucumbir sob o peso do fardo que nós mesmos nos impomos. Não é mais sábio abandonarmos-nos nas mãos do nosso Pai Celeste e banir, sem piedade, como coisa má e prejudicial, os pensamentos ou imagens que nos representam sofrimentos passados ou futuros? O remédio positivo é pensar, quando sofremos, nas grandes vantagens do sofrimento. O sofrimento é educativo, isto é, uma fonte de luz e de força. Ele nos lembra que somos exilados neste mundo, a caminho da pátria, e que não devemos distrair-nos colhendo as flores das consolações. E que não devemos, eu já li isso aqui, já que a verdadeira felicidade se encontra somente no céu. Ou como diz o poeta, quando o exílio é agradável, fazemos dele a nossa pátria. É também uma força. O hábito do prazer enfraquece a atividade, abate a coragem e leva a vergonhosas capitulações. O sofrimento, ao contrário, não por si mesmo, mas pela reação que provoca, ativa e aumenta nossas energias, tornando-nos aptos para as virtudes mais viris, como se viu durante a Grande Guerra, quando as privações, os perigos, as feridas e as ameaças contínuas de morte suscitaram uma coragem e mesmo um heroísmo dignos dos mais belos tempos de nossa história. Grande Guerra aqui é porque só tinha existido uma, né? Antes, enfim, quando ele escreveu isso aqui. Então, esse primeiro grau, o grau de resignação, né? Tem umas passagens aqui muito interessantes que a gente pode fazer referência a outras coisas que nós já comentamos e estudamos, né? Esse primeiro grau ele distingue, né, o católico, né, do gnóstico, né, vamos dizer assim.
porque é um grau de aceitação do sofrimento, né? É exatamente o que o gnóstico não tem, né? A gnose é uma rejeição do sofrimento, né? É uma revolta contra o sofrimento. E é uma característica do mundo moderno, né? Essa rejeição ao sofrimento, né? Ela é muito antiga, nós já estudamos ela. Um pouco da história desse conceito gnóstico, né? De revolta contra as coisas criadas, né? Revolta contra Deus, justamente a partir da revolta ao sofrimento. Mas então, ela sempre existiu na humanidade enquanto uma ideia, digamos assim, alternativa ao cristianismo, digamos assim, a gnose pós-cristã, né? Porque também existia a gnose pré-cristã. Mas ela sempre foi uma ideia marginal de grupos e de movimentos à margem da civilização. Mas o que acontece hoje é que em determinado momento, né, essa ideia de revolta contra as coisas criadas passou a ter um status de um conceito em torno do qual se começou então a construir uma civilização, né? Sobretudo após a Renascença e depois com a Revolução Francesa, essa ideia tomou corpo e virou e se tornou uma ideia central de organização de toda a sociedade, no nível político, social, legal, jurídico, né? E hoje nós vivemos isto que foi construído há 200, 300 anos, ou seja, uma revolta institucionalizada contra, podemos dizer, porque estamos nesse tema aqui, contra o sofrimento, né? E a favor de uma atitude, né, de fuga de todo o sofrimento. E uma das coisas que nos leva a essa fuga, né, é o que ele lembra aqui, né? Nós perdemos essa força que vem do sofrimento e nos tornamos moles, covardes, né? Nós nos tornamos inadaptados para a luta. Nós nos tornamos conformados, não queremos mais lutar, né? E essa perda da fibra, né, da luta é uma das coisas mais visíveis, né, do ponto de vista até militar, né, nos exércitos dos países. Eles já não estão mais preparados para defenderem o próprio país, né? É uma coisa impressionante isso, né? E Padre Tanqueray chama atenção disso em relação a exatamente esse aspecto, né, da guerra, dá exemplo até da Primeira Guerra, né, como aconteceu, né, essa luta. Mas não é só na guerra, na luta armada, né? Essa atitude que nós temos hoje em relação ao sofrimento nos tira força para
para lutarmos contra qualquer mínimo inconveniente da vida, não é? Vemos sucumbir hoje a juventude, né? Que não consegue passar por nenhum tipo de dificuldade, né? Entram em depressão, enfim, ficam desadaptados da vida, não conseguem enfrentar o mundo, né? Então, esse é um aspecto muito prático da perda da nossa fé católica, né? Exatamente porque a Aline tá dizendo, inclusive, essa coisa catastrófica, né, que é o suicídio juvenil de jovens, né? Então, essa é a respeito do primeiro grau, né? Ou da resignação cristã, quer dizer, essa resignação, essa aceitação, já traz muitos benefícios, né? Até práticos da vida normal, social, né, pra gente. Que é o primeiro grau, né? Digamos assim, o primeiro grau de atitudes positivas em relação ao sofrimento, né? O segundo grau, ou a aceitação cristã do sofrimento. Os adiantados, sustentados pela esperança e por um certo amor a Deus, vão mais longe que os resignados e carregam sua cruz com mais alegria. Primeiro, sendo a sua fé mais viva, eles pensam mais frequentemente nos bens do céu, e esse pensamento lhes dá mais coragem para suportar com amor as dores do exílio. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, né? No fundo dessa atitude da resignação, né, está presente a ideia do pecado original, né? Então eu queria chamar a atenção aqui de um aspecto muito importante que a gente de vez em quando perde ele de vista, que é o seguinte: a historinha, como dizem os nossos inimigos, né, de Adão e Eva, esse mito, como eles chamam, é a chave não só de entendimento de tudo que você pode entender na vida. Se você não parte do pecado original, você não entende nada. Então, do entendimento, não é a chave, e é a chave também das atitudes práticas da vida da gente, ou da moral. Então, se a gente não parte do pressuposto que nós estamos numa terra de exílio, o que significa isso, né? Significa, por exemplo, nas nossas orações, né? Na Sal Rainha, no Vale de Lágrimas, né? Significa que nós estamos num lugar para o qual nós não fomos criados, né? Ou seja, tudo aqui nos é de alguma forma estranho. Nós não fomos criados para cá, né? Tudo é um pouco desadaptado, tudo é um pouco estranho, né? Tudo é um pouco incompreensível, confuso, obscuro.
né? Essa ideia da desadaptação foi explorada de forma genial, né? Pelo Gustavo Corsão no livro O Desconcerto do Mundo. Essa percepção de que o mundo está desconcertado, está de alguma forma é uma máquina que não funciona, ou que não funciona bem. Isto tudo, né, a compreensão disso só pode ser alcançada pela ideia do pecado original. A tese do livro, principalmente do ensaio O Desconcerto do Mundo, que está contido dentro do livro, porque são 3 ensaios do livro, é exatamente isso. O Corsão diz o seguinte, que o desconcerto do mundo, ou pelo menos a visão que o homem tem do desconcerto do mundo, não é porque o mundo, o ser humano está aquém do mundo. Ou seja, que o mundo nos é incompreensível, está desconcertado, porque nós somos menores do que o mundo. Mas justamente pelo contrário, porque nós estamos acima do mundo. Nós fomos criados para estar além do mundo, né? Por isso que o mundo nos parece desconcertado, porque nós não fomos criados para aqui, para exatamente o que nós estamos vivendo, né? Então, digamos, essa desadaptação, que é em todos os níveis, desadaptação da vontade em relação à inteligência, principalmente, né? Ela é justamente por causa deste evento que ocorreu, que os nossos inimigos chamam história da carochinha, que toda vez que nós esquecermos dela, o mundo vai se tornar muito mais difícil de compreender, o mundo em geral e o nosso mundinho, a nossa vidinha. Tá certo? Então a gente nunca pode esquecer isso. As maiores loucuras do mundo, principalmente atual, é justamente porque ele esqueceu disso, né? Não é possível abordar o homem e a relação dele com o mundo esquecendo este evento que é o pecado original, né? Então, agora sim, vamos voltar aqui depois disso aí, né? Vou recomeçar aqui. Os adiantados, sustentados pela esperança e por um certo amor a Deus, vão mais longe que os resignados e carregam sua cruz com mais alegria. Primeiro, sendo a sua fé mais viva, eles pensam mais frequentemente nos bens do céu, e esse pensamento lhes dá mais coragem para suportar com amor as dores do exílio. Então estamos em exílio. Eles gostam de lembrar-se de que, sendo incorporados a Cristo e filhos de Deus, são herdeiros do Pai e co-herdeiros de Cristo, e que, tendo parte em seus sofrimentos, terão parte em sua glória. Consideram que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura. Essa frase de São Paulo é realmente uma frase das mais consoladoras que há, né, na Bíblia, em toda a Bíblia, né? Romanos 8, 17 e 18, né? Os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura. Abre aspas, continuando com São Paulo, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória
que elas nos preparam para além de toda medida. Eis porque não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 17, 18. Segundo, a consideração desses pensamentos nos desapega pouco a pouco dos bens terrenos. Somos atraídos pelos prazeres sensíveis, pelas satisfações do orgulho e a fascinação da riqueza, e também pelas alegrias naturais, bem mais puras, da mente e do coração. Ora, a esperança, apoiada por uma fé viva, mostra-nos que todas essas alegrias terrenas são desprovidas de 2 elementos essenciais à felicidade: a perfeição e a duração. Nenhum desses bens é bastante perfeito para nos satisfazer. Depois de nos proporcionar alguns momentos de prazer, eles logo produzem a saciedade e o fastio. Nosso coração é grande demais e tem aspirações demasiadamente vastas e elevadas para contentar-se com os bens materiais, que não passam de meios para nos conduzir a um fim mais nobre. Então aqui é a ideia do Corsão, né? Nós somos muito maior do que o mundo. Então, esses prazeres não são perfeitos para nós, né? Os bens naturais da mente e do coração tampouco nos bastam. Nossa inteligência não pode satisfazer-se senão pelo conhecimento da causa primeira. E nosso coração, que busca um amigo perfeito, não o encontra senão em Deus. Então aqui, nem a inteligência, nem a vontade, que é o coração, né, se satisfaz. Né? Porque a inteligência almeja conhecimento da causa primeira. E o coração almeja o amor, a amizade com Deus. Somente Ele é a plenitude do ser, a plenitude de beleza, de bondade, de poder. Ele, que se basta a si mesmo, também basta, evidentemente, a nossa felicidade. Tudo consiste em alcançá-lo. Mas precisamente a esperança nolo mostra, inclinando-se até nós para dar-se a nós. E quando o compreendemos, nosso coração se desapega dos bens terrenos para lançar-se nele, assim como o ferro é atraído pelo ímã. Ainda que os bens da terra nos bastassem, eles são finitos e logo nos escapam. Nós o sabemos, e essa certeza perturba nossa alegria, mesmo quando os possuímos. Deus, ao contrário, permanece para sempre. E a morte, que nos separa de tudo o mais, só nos une mais perfeitamente a Ele. E por isso, apesar do horror natural que ela nos inspira, é com confiança que a vemos aproximar-se, graças à esperança que temos de ser para sempre unidos àquele que nos pode fazer felizes. Então, por mais bens ou prazeres sensíveis, não é? E por mais riqueza e alegria que nós tenhamos, isso não satisfaz nem a nossa inteligência, nem a nossa vontade. Não é?
por causa dessas duas, por esses dois problemas desses bens, né? Que é em relação à perfeição e à duração. Primeiro, eles não são perfeitos no sentido de nos satisfazer plenamente, né? E segundo, eles são finitos, eles acabam. E quando eles acabam, isso faz com que a gente continue procurando e continue satisfeito, né? Então, é aquele negócio do Santo Agostinho, né? Meu coração só... Como é que é a frase de Santo Agostinho? Só encontrará repouso, né? Em vós, ó Senhor. Né? Então, de novo, a ideia de que aqui nós estamos em exílio. Aqui nós não vamos encontrar, nós não vamos atingir o objetivo para o qual nós fomos criados, não é? Terceiro, é ainda a esperança que, unida à humildade, dá eficácia às nossas orações e nos obtém, assim, todas as graças necessárias para nos fazer desejar com ardor a eterna posse de Deus, o único que pode nos fazer felizes. Ora, o desejo provoca na alma o impulso, o movimento, o ardor necessários para alcançar o bem que almejamos e sustenta nossos esforços até que tenhamos atingido a meta. Então, aqui a esperança, né, que nos impulsiona na direção da meta, né? Ela aumenta nossas energias pela perspectiva de uma recompensa que ultrapassará em muito os nossos esforços. Se as pessoas mundanas trabalham com tanto afinco para adquirir riquezas perecíveis, se os atletas se submetem a exercícios de treinamento tão árduos, se fazem esforços desesperados para ganhar uma coroa perecível, quanto mais não devemos nós trabalhar e suportar para conquistar uma coroa imortal. É o que São Paulo lembrava aos coríntios, descrevendo-lhes os rudes exercícios dos atletas, abre aspas. Os atletas se abstêm de tudo para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, para ganhar uma coroa imperecível. Fecha aspas. 1 Coríntios 9, 25. 2. Ela, a esperança, nos dá essa coragem, essa resistência que provém da certeza do sucesso. Se não há nada mais desencorajador do que lutar sem esperança de chegar à vitória, por outro lado, não há nada mais que nos dê tanta força quanto a garantia de triunfar. Ora, a esperança nos dá essa certeza. Nós mesmos somos fracos, mas temos poderosos aliados. Deus, Jesus Cristo, a Santíssima Virgem e os santos. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta São Paulo lá em Romanos 8,31. Se Jesus, que venceu o mundo e o demônio, vive em nós e nos comunica sua força divina, não temos com ele a certeza de triunfar? Se a Virgem Imaculada, que esmagou a serpente infernal, nos sustenta com a sua poderosa intercessão, não obteremos todo o auxílio necessário?
Se os amigos de Deus pedem por nós, será que tantas súplicas não nos proporcionariam uma absoluta segurança? E, se estamos certos da vitória, poderíamos recuar diante de alguns esforços necessários para conquistar a eterna posse de Deus? Tão grande é a nossa confiança, apoiada na bondade de Deus e nos méritos de Jesus Cristo, que mesmo em meio às adversidades, nós repetimos a palavra do salmista: ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás comigo. Salmo 22, versículo 4. E realmente o nosso Senhor, vivendo em nós, vem reconfortar-nos, dizendo-nos, como outrora aos apóstolos: a paz esteja convosco, não temais, sou eu. Lucas 24, 36, 39. Se são as intrigas e as perseguições que os atingem, eles se lembram do que dizia São Vicente de Paulo aos seus, abre aspas, ainda que a terra inteira se levante contra nós, somente acontecerá aquilo que aprover a Deus, em que colocamos nossa esperança. Se são perdas temporais, eles dizem com o mesmo santo, abre aspas, tudo o que Deus faz é para nosso bem, e por isso devemos acreditar que essa perda nos será proveitosa, já que vem de Deus. Se são sofrimentos físicos ou morais, nós o vemos como bênçãos divinas destinadas a nos garantir o céu em troca de algumas dores passageiras. Quarto, por essa confiança, escapamos ao jugo dos prazeres e dos êxitos, ainda mais perigoso que o do sofrimento. Olha que esse aspecto é importantíssimo, né? O jugo dos prazeres e do êxito. Ele está dizendo, né, que se estamos, né, numa situação de prazer e êxito, né, nós estamos muito mais em perigo do que se nós estivéssemos em sofrimento, né? Abre aspas, quando a vida parece sorrir às nossas esperanças terrenas, é difícil desprezar essas promessas aduladoras que nos tentam por nosso lado sensível. É difícil livrar-se dos laços do prazer e dizer à felicidade que se nos oferece: tu não me bastas. Fecha aspas. Está citando uma obra aqui. Mas o cristão se lembra de que as alegrias mundanas são enganadoras e que bloqueiam o impulso em direção a Deus. Para escapar ao seu jugo, ele pratica mortificações positivas e, sobretudo, busca, por uma amizade mais íntima com Nosso Senhor, as alegrias mais puras e mais santas. Esse con Iesu dulcis paradisus. Imitação de Cristo, né? Está citando aqui. Se é o sentimento de suas misérias e imperfeições que os inquieta, eles meditam nessas palavras de São Vicente de Paulo, abre aspas, vós me apresentais vossas misérias, mas quem não as tem? O que importa é conhecê-las e amá-las, como fazeis, sem delas ocupar-se, senão para aí estabelecer firmemente o fundamento da confiança em Deus. Pois assim a casa será construída sobre a rocha e permanecerá firme
quando a tempestade vier. Nossas misérias atraem, com efeito, a misericórdia divina quando a invocamos com humildade e nos deixam na melhor disposição para receber as graças divinas. Assim, pois, encontramos em nossa esperança, em nossa confiança em Deus, as convicções e as graças necessárias para aceitar nossas cruzes. Uai, agora que eu vi aqui. Diz que eu tô em slow motion, né? Pode ser a minha internet aqui, não sei o que está acontecendo, não. Como é que é? Pra mim tá tudo normal. É porque eu já na velocidade normal já devo ser chato demais, agora em slow motion tá insuportável, né? Bem, deixa eu só comentar agora. Eu vou terminar a leitura aqui, né, no terceiro grau, ou o amor a Deus. Vocês, se quiserem fazer comentários, vocês, por favor, já se preparem aí. Eu vou apenas fazer um pequeno comentário, que é o seguinte. O primeiro grau de aceitação do sofrimento, que é a resignação, né? Ele difere do segundo grau, porque no segundo grau o importante não é a resignação. Nós já passamos por essa fase, né? Os adiantados já passaram por essa fase. E aqui o que sustenta os adiantados é a esperança. Né? É a virtude teologal da esperança. Que já antecipa a felicidade do céu, não é? E já a compara, não é, com as tribulações do tempo, atuais. Né? Então aqui já há uma, digamos assim, uma aplicação, né, mais perfeita da frase de São Paulo, né? Que não há comparação, né? Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso da glória, né? Então, ou então aquela outra frase, né? Os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura. Então agora, essa frase, nesse segundo grau de aceitação do sofrimento, já é uma estrutura sobre a qual os adiantados suportam o sofrimento. Né? Não é mais puramente resignação. Não é? Já é uma visão mais clara do paraíso. Não é? Já é uma compreensão mais clara da necessidade do sofrimento. Você não está resignado só. Você não está só aceitando. Mas você está vendo uma coisa positiva naquilo que está acontecendo. E mais, o que é mais importante, você já está mais consciente do como que pode ser prejudicial, né? Os prazeres e os êxitos momentâneos da vida de qualquer um. Né? Então, como é que ele pode ser uma armadilha? Então, aqui já há um esclarecimento muito maior nesse segundo modo de encarar o sofrimento, né? Porque ele está dividindo em 3 modos. Né? O terceiro modo nós veremos amanhã, porque ele vai se desdobrar em submodos, digamos assim, né? E
a leitura é um pouco mais estendida, tá certo? Então, perguntaria se há alguma observação que vocês queiram fazer ou pergunta. Professor, Sim. hoje, em algum momento o senhor falou essa frase aqui me é muito consoladora. É disso que eu estava falando ontem, sabe? São consolações assim, pequenas, proporcionais ao nosso lado. Sim, claro. Porque assim, isso é uma coisa interessante. Ótima lembrança, Ana Paula. Esse é o tipo de consolação que a gente tem por via. Ele chega para nós por via intelectual, né? É o entendimento que a gente tem, né? Porque quantas vezes nós lemos essa frase e quantas vezes eu mesmo li essa frase e ela nunca se abriu ao meu entendimento. Como hoje ela se abre, né? Assim, tava lá. Né? São Paulo falou isso há 2000 anos, né? E assim, para mim estava fechado. Né? Para mim estava fechado. Então, a compreensão dessa frase e o valor que ela tem para cada um daqueles que a compreendem é uma consolação sensível que Deus está nos dando de um modo em causa segunda, né? Por causa até terceira, quarta, né? Porque São Paulo falou, né? E eu já estou lendo uma tradução do que São Paulo falou há 2000 anos, né? Sim, isso é uma consolação incrível que está proporcionada a nós, né? Quantos santos não provaram isso? Essa frase por uma visão, por um êxtase, né? Eles viram a glória futura e perceberam o sofrimento presente. Eles viram a glória futura. Nós não vimos a glória futura, mas nós temos São Paulo para nos ensinar isso. E temos a nossa compreensão aberta. A nossa compreensão aberta é que é a graça de Deus, que é a verdadeira consolação para nós, né? E por que invejar os santos se nós temos essa consolação? Não é? Nós temos, enfim, que glorificar a Deus porque Ele deu essa visão a muita gente, aos santos dele. Mas para nós Ele está nos dando o que nos é proporcional. Porque a visão beatífica, ou esse êxtase, não está proporcional à nossa situação. Cada um de nós, que não temos, né? Tá certo? Muito bem observado, Ana Paula. A Aline fala assim: pedir a Deus compreensão para como mãe passar isto aos filhos. Não está fácil. Não, primeiro, Aline, você se preocupa com você. Sabe aquele negócio do avião? Que a aeromoça fala toda vez, né? Se a cabine se despressurizar, vai cair máscaras, etc. O que ela fala? Primeiro, você coloca a máscara em você. Depois você ajuda as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Né? Então, por isso que eu falo, né, sempre me preocupei muito, né, com as palestras que eu faço lá para os pais os pais da nossa associação, né? Quer dizer, primeiro os pais, depois os filhos. Porque se a gente inverter esse negócio, não vai dar. Tá certo? Não vai dar. Então, assim, quando a gente está tratando disso aqui, porque veja bem, é automático que quando nós conseguimos algum tipo de compreensão, por graça de Deus, né, dessas verdades sublimes, é impossível que nós não passemos isso para frente, de algum modo, segundo a nossa possibilidade. Então não se preocupe
Porque quando nós temos essa compreensão, nós conseguimos passá-la para frente, seja para filhos ou para outras pessoas com quem nós conversamos, né? Então, a máscara de oxigênio caiu, então procura colocar em você primeiro. Respira, tá respirando oxigênio puro? Aí você vai preocupar com as outras pessoas que estão do seu lado, né? Na hora certa eles entenderão com a sua ajuda. Não só a hora certa deve ser para eles, também para você, né? Então, assim, eu entendo, né, que principalmente hoje, né, que os pais estão muito preocupados, né? Principalmente porque são responsáveis, né, com os filhos. Entendo perfeitamente isso. Mas a gente não pode pular etapas, né? A gente tem que pensar o seguinte: bom, eu quero passar o melhor do mundo para os meus filhos, de compreensão, de religião, etc. Então eu tenho que ter esse melhor para mim antes, né? O melhor que eu puder, obviamente, para depois eu passar para eles, né? Então, assim, é isso pelo menos que eu penso, né? Assim, claro, essa preocupação com os filhos, nenhuma mãe, nenhum pai deixa de ter sempre, né? Assim, toda vez que se lê um livro bom, que se encontra uma literatura superior, é claro que os pais vão desejar, poxa, eu desejo que no futuro meu filho esteja apto a ter a mesma perspectiva que eu estou tendo agora em contato com essas verdades eternas. É claro, né? Mas primeiro sedimenta isso na cabeça de vocês, né? Aqui assim, olha, não acho. O mundo coloca dúvidas na cabeça da Suzana continuamente. Mas não é só da Suzana, não, né? O mundo coloca dúvida na cabeça de todos nós, né? A Suzana é mais uma. Tá certo? Agora, uma coisa é certa: se você primeiro não tirar essas dúvidas da sua cabeça, como mãe, você não consegue nunca tirar a dúvida da cabeça da Suzana. Tem um detalhe: as dúvidas que se colocam na cabeça dos nossos filhos hoje são dúvidas sofisticadíssimas. E a gente vai ter que estudar muito para desfazer todas essas dúvidas da maneira que a Suzana possa entender e da maneira que a sofisticação dessas dúvidas que estão na cabeça dela merecem. Não há como transformar uma dúvida sofisticada ou responder a uma dúvida sofisticada com resposta simples, né? Às vezes a dúvida da cabeça que colocaram na cabeça de Silvana tem a origem num grande filósofo. Muitas vezes não, todas as vezes tem. E para a gente tirar essa dúvida, a gente tem que discutir primeiro com o filósofo, né? Não acho. O mundo coloca. Sim, Camila, os meus veem claramente. Meus primos, meus colegas fazem isso ou aquilo. Que a felicidade verdadeira é só no céu. Ela está se referindo ao que eu disse anteriormente, professor. Ah, sim. Sim. Ah, sim. Tá. Muito sofisticadas, o senhor disse tudo. São muito sofisticadas, né? E a forma com que a gente responde, elas. Veja a situação que nós temos, né, como pais, né? Nós temos que responder uma dúvida sofisticada, depois de a entendermos, né? E de uma forma que pareça aos nossos filhos razoáveis. E essa resposta não pode ser tão sofisticada assim, porque senão ele não vai entender. Então nós temos que fazer malabarismos. Mas por que nós conseguimos fazer esse malabarismo? Muitos conseguem, né? Porque nós temos a graça de Deus. Nós vamos rezar para pedir a Deus essa capacidade, né? Tá certo?
essa capacidade. Pois é, isso aí é muito importante, né, Camila? Que eles veem, eles consigam ver, né? Que os próprios companheiros, né, estão em erro, né? Que os próprios companheiros, enfim, infelizmente, estão errados. E eu não descarto a possibilidade, viu? Dependendo da relação dessas crianças com as outras crianças, delas serem pequenos apóstolos. Delas conseguirem conversar com as outras crianças e às vezes atraí-las para as verdades. Não é? Porque as crianças, no nível que elas têm, elas se comunicam muito melhor do que nós com elas. Professor, eu percebo que eles já chegam num nível que a gente custou muito alcançar. Graças a Deus. Ontem Clarice estava estudando algo aqui em casa que se referia ao Apocalipse. Aí ela veio conversar comigo, me explicar das igrejas, né? A igreja tal passou pelo não sei o quê. A igreja de Laodiceia. A igreja Laodiceia, isso. Aí ela falou, nós estamos lá em Laodiceia. Tamo. Ou seja, mãe, nós já estamos no fim dos tempos. Aí eu virei para ela e falei assim, Clarice, você acha que vai chegar 2050? Ela falou assim, mãe, tomara que não. Doida para morrer logo para ir pro céu. Pois é. Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, mãe, eu tô louca para morrer logo para ir pro céu, para acabar com o sofrimento de Jesus aqui. Aí eu pensei assim, gente, olha que nível, né? Que a pessoa querer que termine logo para acabar com o sofrimento de Jesus aqui. Aí eu pensei assim, ela já está num nível muito mais elevado que eu. Não, graças a Deus, né? Eu pensei exatamente isso. Eu falei, poxa vida, eu queria pelo menos uns netinhos. Aí ela falou assim, não, mãe, mas eu prefiro o céu do que casar ou fazer qualquer coisa. E você já está preparando uma futura freira. Porque se o mundo não acabar... aí eu pensei assim, ela já está no nível elevadíssimo. Isso é muito bom, né? A gente vê os filhos da gente nesse patamar, né? Graças a Deus. Deo gracias, né? Mas, enfim, uma pessoa como essa, ela tem uma influência enorme, talvez, sobre as colegas dela. Porque, assim, nós talvez não atinjamos, né, essa faixa etária, mas através dos nossos filhos nós conseguimos, né? Porque tem esse problema também, né? E isso é a graça de Deus, né? Obviamente. É a graça mas de Deus. Tem a questão, né, professor, que, por exemplo, hoje ela não vai mais para a escola, né? Então, ela percebe, assim, um conflito direto. A única escola que ela frequenta é de inglês. Então, no Dia das Mulheres, por exemplo, a professora foi falar. Dia Internacional das Mulheres? O que vocês acham das mulheres? Dia dessas mulheres? O que vocês veem de conquistas e tudo mais? Ela virou para a professora e falou assim, para mim é um dia comum. Não vejo nenhuma diferença. Isso mesmo. A professora falou, você acha que as mulheres têm que ter os mesmos direitos? Ela falou assim, não, acho que as mulheres não têm que ter mais direitos que os homens, não. Aí a professora, ela falou, mãe, enquanto todo mundo fala uma coisa, eu falo outra. Mas isso é importantíssimo, porque assim, essas coisas, elas ficam na cabeça das pessoas, sabe? Alguma colega que ouviu vai pensar. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um curso de francês na Aliança Francesa. E assim, o material lá é todo esquerdista, né? O material da Aliança Francesa e tal.
E calhou de a gente começar a discutir um certo momento sobre a Revolução Francesa e sobre o tal lá, igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade, né? E eu fiz duas observações lá que, assim, depois dessas observações, o assunto foi mudado, porque houve um silêncio enorme. Eu disse assim, olha, liberdade e igualdade são duas coisas que são contraditórias. Não dá para você ter as duas ao mesmo tempo em lugar nenhum, né? E fraternidade sem um pai também não é um conceito que pare em pé. Só falei isso. Então, assim, a professora ficou completamente desarmada, porque ela não estava esperando uma coisa assim, ela estava esperando que as pessoas tecessem elogios à Revolução, né? E os colegas, os meus colegas, assim, eles ficaram pasmos. Porque são coisas que eles nunca ouviram, né? Como essa professora de inglês da sua filha, ela deve ter pensado, da onde saiu essa moça? De que buraco ela veio? Né? Da Clarice. Pois é. De que buraco ela veio? Então, assim, alguma coisa fica, pelo menos um espanto e enfim, uma sensação de desconforto, que isso pode dar no futuro, pode dar algum tipo de resultado, né? Às vezes a gente não vê o resultado do que a gente fala e do que a gente discute na hora que a gente fala e discute, né? Mas parabéns pela filhona aí. Gente, mais alguma outra observação? Então, Deus lhes pague a paciência e a presença. Amanhã nós vamos então continuar a partir da página 134 a leitura, se Deus quiser. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.